você não sabe quem é o William Samuel, você precisa conhecer a história desse homem. Ele é o homem que liderou o negro de um olho só, que liderou o avivamento da rua Azusa. E William Samuel, ele diz que se quisermos um avivamento, nós precisamos aprender a perseguir Jesus, a desejar Jesus. Porque todas as vezes que nós desejarmos o que Jesus pode fazer para ter um avivamento, curas, milagres, dons, oração em línguas e todas as manifestações, nós estamos correndo o risco de receber um avivamento, um mover falso. Se nós queremos um avivamento genuíno, nós precisamos desejar Jesus. E aonde Jesus está, todas essas coisas vão acontecer de maneira pura e genuína. Mas se nós buscarmos primeiramente sinais e maravilhas, corremos um risco de receber um avivamento, um mover falso. Já tem alguns anos que eu tenho dito que o avivamento dos últimos dias é um avivamento que não terá o rosto de um homem, que será a face de Jesus brilhando na sua igreja. Ninguém vai conseguir dizer quem começou, da onde veio, porque esse avivamento é fruto de uma igreja que passou o tempo olhando para Jesus, e nós nos tornamos semelhante a tudo aquilo que nós adoramos. Esse avivamento é fruto de uma igreja que passou o tempo cantando, olhando, perseguindo quem Jesus é, e a glória de Jesus foi resplandecendo no rosto deles, e Jesus é visto nessa igreja. E esse é o grande avivamento dos últimos dias. Mas nós não podemos entrar nesse lugar se as nossas mãos se cansam tão rapidamente e já se abaixam quando algo de sinal e maravilha não acontece. Nós precisamos entender que o maior sinal e maravilha é o privilégio de pecadores, homens que outrora eram inimigos de Deus, agora são aceitos diante da glória de Deus no Santíssimo Lugar, com as suas mãos erguidas. E aqueles que antes tinham mãos impuras, que eram homens impuros, agora eles estão no monte do Senhor, aleluia, aceitos, porque eles foram lavados, e agora eles têm mãos limpas e coração puro. E eles desejam aquele que os lavou, eles desejam permanecer dia e noite na glória dele. Nós precisamos aprender a amar Jesus, irmão. Tenho dito há algum tempo, a maioria dos problemas, provavelmente todos os problemas de vocês, se resolveriam, e os meus também, se nós nos apaixonássemos e aprendêssemos a olhar para Jesus. São tantas distrações, tantos problemas que nós mesmos criamos, fruto das nossas paixões, da nossa ansiedade, da nossa sede, e nós buscamos nos saciar em tantos lugares e acrescentamos tantos problemas para nós mesmos, para nossas famílias. Tudo porque não aprendemos a nos saciar em Jesus. Quando você cantar de novo agora, cante a partir desse lugar que eu estou colocando você, desse lugar que eu estou querendo trazer você. Será que você pode erguer as suas mãos? Nós queremos te conhecer, Jesus. Aleluia, que bom. Vamos lá. Acho que você precisa dessa palavra. Vai te fazer muito bem, amém? Vai te fazer forte, saudável. Vai te curar. Vai te trazer recurso, provisão. Quantos creem? Amém, aleluia. O tema da mensagem de hoje é sendo oprimido para caber. Sendo espremido, desculpa. Isso pode ser também pressionado, oprimido. Sendo espremido para caber. Aleluia. Existe uma graça, irmão, uma bondade de Deus quando você
é espremido, quando você é perseguido. E você vai descobrir isso hoje. Existe uma expressão muito grande da graça, da bondade, do favor de Deus para com você, para com centenas, milhares de pessoas que serão abençoadas através de você, quando você é espremido, perseguido. Se você quiser ser alguém um dia relevante no reino de Deus, você precisa ver as mínimas calúnias que você recebe, perseguição, como treinamento. Porque um dia, isso que de forma ainda tão tímida e pequena acontece na sua vida, vai ser a sua vida de fato. Vou dizer de novo: se você quiser ser alguém relevante no reino de Deus, veja as mínimas calúnias, expressões de perseguição que você recebe como treinamento, porque um dia essa será a sua vida de fato. É nesse lugar desconfortável que os homens de Deus relevantes estão. Desconfortável para quem está assistindo, mas playground para eles. Um lugar normal, porque eles aprenderam a viver em paz em meio à guerra. Tem uma mensagem, na verdade uma série de mensagens que nós tivemos aqui na igreja, numa conferência com o tema Perdendo o Medo dos Homens. Nós ensinamos, aprendemos do Senhor, que além do batismo do Espírito Santo, todo grande homem de Deus recebeu um batismo, onde eles foram profundamente mergulhados em Deus, ao ponto de perderem totalmente o medo dos homens. O medo dos homens, a necessidade de agradar os homens tem roubado muitos o chamado, o propósito. E não é apenas medo dos homens que estão fora, mas muitas vezes medo desse homem que é você, dessa mulher que é você. A tentativa desesperada de salvar o seu eu está te roubando a glória de Deus. Porque a glória de Deus é para homens mortos, para mulheres mortas, amém? Não estou achando você tão empolgado quanto o começo. Quantos ainda querem ouvir a palavra de Deus? Aleluia, vamos lá, vai dar tudo certo. Mateus capítulo 18, verso 21. Mateus 18, verso 21. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu terei que perdoá-lo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É interessante que Pedro surge do nada, aparentemente com essa colocação. Jesus não estava falando de perdão de pecados, ou de qualquer tema que, pelo menos de maneira rasa, assim no primeiro olhar, fizesse sentido Pedro fazer essa pergunta. Jesus estava falando, vamos ver aqui o verso 19, vamos lá. Verso 19, suba um pouco. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então era isso que Jesus estava falando, e do nada Pedro vem e faz essa pergunta: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Eu já ensinei vocês que o que acontece aqui é que para Pedro, a relação para fazer essa pergunta está na sua personalidade. Pedro era um homem bem grosseiro, bruto.
Então é provável que Pedro, quando ouve que algumas vezes ele vai precisar de pessoas para concordarem com ele, para trabalhar com ele, para que a vontade de Deus, o reino de Deus se estabeleça na terra, ele fica preocupado. Porque provavelmente Pedro era um homem de muitas inimizades. Talvez até mesmo dentro dos 12 ali, era difícil engolir Pedro. Então ele faz essa pergunta como quem está dizendo, será que se aquela pessoa me ofendeu e eu estou no lugar com ela e eu preciso dela, é só ela que eu tenho para poder cooperar comigo, para orar em concordância, para trazer algo do reino de Deus para a terra? Será que se só tem aquela pessoa e ela pecou contra mim, e eu já a perdoei, mas aí ela pecou de novo, agora eu estou livre para orar e não depender daquela pessoa? E Jesus diz para ele, sem desculpas, Pedro, eu uso quem eu quiser. E se você quiser ser um líder disponível para Deus, você precisa se livrar da ofensa rápido. Porque pode ser que amanhã aqueles que te perseguiram se tornem os seus maiores ajudadores. Pode ser que amanhã quem te caluniou se torne um grande trabalhador daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Pode ser que Deus te empurre para um lugar aonde você vai precisar de alguém que você se ressentiu. Por isso eu digo muito aos líderes da casa, não se ressintam com ninguém, porque amanhã essa pessoa pode ser quem Deus escolheu para fazer algo. Porque Deus usa pessoas como você, então Ele pode usar quem te ofendeu também. Amém? Deus usa pessoas como você, então Ele pode usar quem te ofendeu também. Porque você também ofende a Deus e ofende pessoas, e ainda assim Deus te usa, amém? Pessoas que estão ressentidas, que têm situações com todo mundo, não são pessoas disponíveis para aquilo que Deus quer fazer às vezes. Porque Deus quer fazer e você não pode ser o canal, porque Deus não pode fazer através, junto com quem está do seu lado. E como eu disse, está até na camisa da igreja, né, uma das camisas da igreja, nada de realmente grande pode ser feito sozinho. Se pode ser feito sozinho, não é grande de fato. E como eu disse, muitas vezes Deus vai usar pessoas como você. Às vezes melhores do que você, às vezes piores do que você. Muitas vezes Deus usa o que tem. Amém? Aleluia. A gente tem uma dificuldade de ser perseguido. A gente tem muito problema com a ideia de ser perseguido, porque muitas vezes nós queremos ficar no lugar da popularidade. Porque é muito reconfortante o lugar da popularidade. Quando você é popular, você tem a concordância das pessoas, você tem o carinho das pessoas que te cercam. Então é um lugar muito confortável, a perseguição, ela nos rouba desse lugar. Por isso nós amamos tanto ser popular. Nós amamos tanto a parte que diz que a igreja caía na graça das pessoas. E amamos tão pouco quando essa mesma igreja era perseguida por esse mesmo grupo de pessoas. Nós estamos disponíveis apenas para um lado da moeda. Porque, como eu disse, é muito confortável, é muito reconfortante o lugar de ser popular. Mas liderar é estar disposto a estar sozinho às vezes. Se você nasceu de fato para ser um líder, você está fazendo um pacto com a solidão muitas vezes. Ou melhor, com a solitude. Liderar, estar disposto a liderar, dizer eis-me aqui, é o mesmo que orar dizendo eu estou pronto para ser incompreendido. Vou dizer de novo. Dizer eis-me aqui para liderar é o mesmo que orar dizendo eu estou disposto a ser incompreendido. Eu estou disposto a não ser ouvido. Eu estou disposto a não ser entendido. Se você de fato é o líder que eu estou falando, um pioneiro. Porque existe
níveis de líderes. Agora eu estou falando de um líder que foi chamado para ser um pioneiro, para ir à frente. Existe um preço a ser pago para estar nesse lugar. E quando nós ouvimos sobre o privilégio de ser o primeiro a fazer alguma coisa, de fato tem os seus privilégios, tem a sua poesia, principalmente nós que somos muito românticos e só olhamos essa parte, todo mundo diz amém, aleluia, vou entrar na história como quem fincou a bandeira na lua, quem pisou na lua a primeira vez. Mas quantos de nós fazemos o cálculo do que é ser um pioneiro, do que é ir à frente de algo? Como eu disse, é estar disposto a ser incompreendido, é subir a um monte e receber uma planta de Deus, é subir a um monte, ser convidado por Deus, e Deus ainda dizer, vem sozinho. Poxa Deus, por que você não pediu o pessoal para vir comigo, para eles verem que o Senhor falou mesmo? Não, vem sozinho. É Deus te mostrar algo no cume do monte e dizer, agora desce e faz exatamente como eu te mostrei. Só que tudo aquilo que Deus te mostrou nunca foi feito por ninguém. E o seu time é um bando de escravos. Ainda que tivessem sido libertos do Egito, a mentalidade ainda era de escravo. E Deus chama eles para fazer uma arquitetura que é o tabernáculo linda, algo extremamente à frente do seu tempo, principalmente para homens que estavam na escravidão, que só sabiam fazer o feijão com arroz todo dia. Queimar tijolos, preparar piche, carregar nas costas. E agora Deus dá uma planta para Moisés e diz, fala para ele que eles vão construir isso. Como assim, Deus? Olha o povo que o Senhor me deu. Se você acreditar, eles vão acreditar também. Se você não acreditar, já está perdido. Porque assim como eu falei com você com convicção, agora você vai falar com eles. E aí é esse o momento que você começa a falar de coisas que ninguém está entendendo. Parece que você está falando sozinho. E aí você começa a construir, você liderar isso, é ir no futuro, ver o futuro e trazer para o agora. E levar as pessoas para o futuro junto com você. Essa estação, ela é muito desconfortável. É receber olhares da sua própria equipe de que você está falando chinês, eles não estão entendendo nada, que você é maluco. Ser um pioneiro, muitas vezes é ser incompreendido pela sua esposa, pelo seu esposo, que não é que eles não são de Deus, não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, é que eles não estavam lá no cume do monte quando Deus falou. Existe uma estação que é sobre você queimar e convencê-los, porque o líder que há em você está vindo para fora desde já, mas é muito desconfortável. E você vai sendo esmagado. E você vai aprendendo que se você quiser fazer algo com Deus, você precisa aprender a depender de Deus. Você vai aprendendo que você vai precisar entrar no lugar da presença várias vezes para rever a planta do projeto. Quando você está fazendo algo e você está inseguro, você é um engenheiro, você é um pedreiro e você está inseguro, você vai na direção do seu líder muitas vezes, isso aqui, para perguntar. E aí começa a ficar gostoso. Porque Deus nos chama para fazer coisas que ninguém nunca fez, para que a gente precise dEle. Para que essas coisas nos empurrem para o lugar da presença. Às vezes Deus nos chama para lugares que nós só podemos passar de joelhos, aleluia. Às vezes Deus nos chama para fazer coisas que só podem ser feitas de maneira sobrenatural, para que a gente aprenda que a gente precisa dEle. Às vezes Deus nos chama para fazer coisas que de 10 em 10 minutos nós vamos ter que perguntar. Nós vamos precisar aprender a ouvir a voz do Pai. Deus conduz seus líderes ao deserto para que aprendam a dependência e a trabalhar sem matéria-prima. Já viu quantos grandes homens de Deus, antes de fazerem algo pioneiro, começarem algo primeiro, foram chamados para passear com Deus no deserto? Deus conduz seus líderes ao deserto para que aprendam a dependência e a trabalhar sem matéria-prima.
é sobre tudo para aprenderem a se alimentar da voz de Deus, para que entendam que toda a matéria-prima para o que vão fazer está na capacidade de ouvir ao Pai e dizer o que Ele está dizendo. Enquanto estava acontecendo aqui o período do ensaio do louvor, eu estava lá na minha sala e Deus sussurrou isso no meu ouvido. O Espírito Santo sussurrou isso no meu ouvido. Meu filho, Deus conduz seus líderes ao deserto para que aprendam a dependência e a trabalhar sem matéria-prima. É sobretudo para aprenderem a se alimentar da voz de Deus, para que entendam que toda a matéria-prima para o que vão fazer está na capacidade de ouvir ao Pai e dizer o que Ele está dizendo. Aleluia! É sobre isso o lugar que talvez você está. É isso que o Pai quer te ensinar. Gênesis capítulo 37, verso 5. Hoje vou trazer muitas boas notícias. Aleluia. Gênesis 37, verso 5, a história de José. Já virou até novela de tão boa que é. Se não fosse romântica, não tinha virado novela, né, gente? Se não fosse poética, não tinha virado novela. E a gente aprendeu a destacar só e se apegar só às partes poéticas. Ele teve um sonho, era rejeitado, igual a mim, rejeitado igual a mim. Eu também tenho essa história aí. Eu sou igual José. Deus me deu uma palavra profética, Deus me deu uma visão. Aleluia! E José se tornou o segundo do Egito. A gente já pula lá para o final da história. E José foi honrado, aleluia. Quem jogou José no poço, quando vê ele na bênção, vai se arrepender. A gente se identifica com essa parte com uma facilidade, né? Mas vamos lá, Gênesis 37, verso 5, o momento que José compartilha o sonho que ele teve. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhe havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes se rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Meu Deus! Olha só, gente, a visão do vaso, que forte. A visão de José é que todo mundo vai se prostrar diante dele, que ele vai estar diante de todos aqueles que um dia o humilharam. Eu não sei se você conseguiu, se você já me ouviu falando sobre isso outra vez, você já sabe, ou você aprendeu do Senhor também lendo. Se você conseguiu perceber que existe um carinha muito mimado aqui. Existe um carinha aqui que sim, foi ofendido, mas começou a falar e a se comunicar a partir da sua ofensa. Eu não vejo, sinceramente, muita pureza aqui em José em compartilhar o seu sonho. Eu vejo alguém que está dando um recado. Eu vejo alguém que está se apegando a algo, sim, porque está sofrendo, porque sofre perseguição, mas que está ofendido. E aí você entende porque a jornada de José vai ser tão grande, porque antes dele estar nesse lugar, ele vai ser quebrado. Porque se José amanhã assume um lugar de autoridade, ele vai cantar sabor de mel, você pode ter certeza. Se ele assume um lugar de autoridade amanhã, ele vai ficar batendo palma. Viu aí, né? O que Deus fez, né? Quem mandou vocês me perseguirem? Olha só como Deus é Deus na minha vida. Agora engole isso aí. Só que a visão de José, nós sabemos olhando para o final, que a palavra que está por trás do sonho de José, o comissionamento, a chamada, é de preparar a mesa na presença dos seus adversários, não para que eles comam e fiquem olhando você comer,
O que está por trás aqui é: você vai à frente para preparar a mesa para os seus irmãos sentarem com você e comerem da sua mesa e se fartarem. Você vai à frente para favorecer os seus irmãos. E aqui a única coisa que ele consegue destacar é o joelho dos irmãos dobrado e ele de pé. Ele não tem maturidade, ele não está quebrado o suficiente, ele não tem a natureza de Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, mas desceu no nível dos homens. Ele não está disposto a ir baixo para servir. A visão dele não continua com os irmãos dele: ergam-se, eu estou aqui não para trazer mal a vocês, mas para favorecê-los. Lá no final nós vemos esse José, mas aqui nós temos um José que está de pé enquanto os irmãos estão de joelho. Mas a jornada para baixo fez com que José descesse também na altura dos irmãos e dissesse: levanta, não temam, porque Deus me enviou à frente para servir vocês. Aleluia! Aprenda uma coisa, guarda o que eu vou te dizer agora. Aprenda uma coisa: quando Deus mostrar pessoas de joelhos servindo você, é porque antes disso você irá bem mais baixo que elas estão naquele sonho, naquela visão. Quantos ainda querem ter pessoas te servindo? Quantos ainda querem ser um líder? Vou dizer de novo, aprenda uma coisa: quando Deus mostrar pessoas de joelhos servindo você, quando Deus mostrar pessoas te servindo, correndo para poder saciar uma necessidade do seu chamado, do seu ministério, facilitando as coisas para você, cooperando com você, é porque antes disso você irá bem mais baixo que eles estão naquele sonho, naquela visão. Se eles estão de joelhos, prepare-se, você vai para debaixo da terra, meu amigo. Não é essa a história de José? Antes da visão se cumprir, quem ficou mais baixo? José. Foi para o poço, foi para uma cadeia que era no subsolo. Mateus capítulo 6, verso 11. Quero te fazer uma pergunta: você já se viu liderando? Você já se viu em um lugar de liderança? Qual alto é esse lugar? Qual grande é esse encargo? Tenho boas notícias: você será quebrado, ou você está sendo quebrado. Aleluia. Mateus 5:11. Bill, mas isso é uma notícia horrível, isso não é uma boa notícia. É porque você ainda é apaixonado pelo topo. Porque todos esses lugares baixos foram os melhores lugares, porque Deus estava com José. Todos os lugares baixos que Davi passou foram os lugares onde ele compôs os seus maiores salmos. É porque nós amamos ainda o fim das coisas e não a jornada. E a jornada é sobre andar com Deus. Nós amamos muito o resultado do vaso, mas pouco o momento onde o olheiro está imprimindo a sua digital em nós. Você pode ver dor nisso. Eu vejo transferência de caráter e identidade. Vou dizer de novo. Quando o olheiro está amassando o vaso, você pode ver só dor nisso. Mas enquanto ele está amassando o vaso, o DNA dele, a identidade dele, está sendo transferida para esse vaso. Você pode ver só dor, eu vejo transferência de natureza. Eu vejo alguém aprendendo a andar com Deus, a se satisfazer com a presença. E você vai descobrir quando você estiver lá no lugar alto, que nada daquilo faz sentido. Nada faz sentido se você não tiver a presença. Se você chegar lá e perder a presença, eu garanto para você, você vai querer descer. Eu garanto para você, você vai querer descer. Se você um dia pisou no Santo dos Santos, se um dia você andou com Deus, quando você chegar no lugar onde você conquistou todas as coisas e perceber que a presença não está mais contigo, o teu espírito vai dizer: volta onde caíste. Você vai querer as pequenas obras, as primeiras obras.
Que nada faz sentido sem a presença, irmão. Você vai só se empobrecendo, ainda que diante dos homens você esteja se tornando rico. Quem já bebeu da água da presença não consegue se saciar por muito tempo com outra coisa. Aleluia. Vamos lá. Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Por que nós não ficamos tão felizes como o Senhor disse que deveríamos ficar ao sermos perseguidos, pressionados, cercados? Não ficamos tão felizes porque amamos mais nossa reputação do que o Senhor. E quando ela é ofendida, nos tiram tudo. Não ficamos felizes, não nos alegramos porque só pensamos na glória dessa vida. E a promessa maior aqui é a glória que há de nos ser revelada. Perdemos os olhos da eternidade, os olhos na eternidade. É incrível como nós achamos que vamos viver 120 anos, 80 anos, 90 anos, e vivemos a partir dessa perspectiva. Tanto que se você perde 40 anos no deserto, 40 anos fazendo alguma coisa que não rompe, você já acha que você perdeu muito tempo. E se esses 40 anos estão te posicionando para algo em Deus, você não perdeu, você ganhou. Porque isso está te catapultando para o eterno, para a vontade de Deus. Aí você diz, poxa, Bill, mas se eu estiver pronto só com 80 anos e morrer com 85, mas o que é a morte? É isso que precisa descer como revelação no meu coração também. Por isso nós andamos tão ansiosos. Por isso nós achamos que Deus está sempre atrasado. Porque nós queremos que Deus olhe com a nossa perspectiva. Nós queremos que Deus olhe aquilo que Ele criou para ser eterno como se fosse finito. Nós queremos que Deus acompanhe a nossa urgência. Você vê assim, mas eu só tenho até 80 anos, não vai dar tempo. E Deus vê eternidade. Por isso tanta ansiedade, por isso tanta inquietação. Agora é fato também que tem muita gente que acha que está sendo caluniado e perseguido pelo nome de Jesus, mas quem dera. A maioria dos cristãos que eu vejo, que tem um discurso como que se estivesse sendo perseguido pelas pessoas por causa da promessa que tem, da chamada que tem, do que carrega, por causa do amor a Jesus, a maioria deles estão sendo perseguidos porque eles são chatos mesmo. Porque são doentes emocionalmente, são inconvenientes às vezes, sem habilidade social, pessoas sem palavra, pessoas inconstantes, de ânimo dobre, sem caráter. E aí bota tudo na conta da perseguição pelo Evangelho, porque fica cômodo fazer isso. Porque aí você não precisa mudar. Você diz, é o peso do ministério. E aí você ainda se respalda, porque se você está sendo perseguido por causa do Evangelho, uau, que tipo de pessoa incrível você é. Então você não precisa mudar, irmão. Isso aí é porque você é uma bênção, eles estão perseguindo Jesus em você. Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Porque isso pode impedir, de fato, de que um dia você seja perseguido por Jesus. Isso pode tardar a obra do Espírito de formar Jesus em você. Você precisa pensar se toda a perseguição que te rodeia, que você chama de perseguição por causa de Jesus, não é a reação das pessoas com a sua inconstância, com a suas doenças emocionais, sua arrogância, seu ego, sua chatice. Será que todo mundo está errado? Às vezes sim, mas às vezes não, viu, irmãos? Às vezes as pessoas estão trazendo uma mensagem para você. Mude para a gente gostar mais de você. Para ficar mais fácil. E aí nós precisamos de humildade para crescermos. Muitas vezes o problema está no outro, sim.
Mas se preocupe com aquilo que te cabe. Não dá para você mudar o outro. Se questione se não dá para mudar você. Amém. Se você quer ser alguém relevante no reino, veja as mínimas calúnias que você recebe como treinamento. Um dia essa será a sua vida. Amém. Agora, uma coisa interessante sobre as pessoas que geralmente nos perseguem, que a modernidade hoje chama na internet de haters, né? Aqueles odiadores. 70%, isso aqui foi uma conclusão que eu venho chegando, mas tenho certeza que os estudiosos da área vão concordar comigo, talvez não exatamente com essa porcentagem, mas em grande parte. 70% dos haters são fãs que geraram uma expectativa que não foi suprida. – 10% é apaixonado em você e não supera o fato de não lhe ter. E apaixonado aqui não é no sentido de homem e mulher, não. Apaixonado por você, queria te ter como líder, queria te ter como amigo, qualquer coisa do tipo. 20% queria estar no seu lugar e ter inveja. Agora, 100% quer atenção. 100% quer atenção. 100% não tem o que fazer. E quando você gasta tempo respondendo, mostra que você está na mesma situação. Quero ler algumas frases para você aqui. Você nunca chegará ao seu destino se parar e atirar pedras em cada cachorro que late no caminho. Winston Churchill. Você nunca chegará ao seu destino se parar e atirar pedras em cada cachorro que late no caminho. Se você quer agradar todo mundo, não seja um líder. Venda sorvete. Steve Jobs. Acho que nem aqui também, porque o povo está tão chato hoje que se o sorvete não vier com granulado, é a Terceira Guerra Mundial. Um líder precisa ser tão consumido pela missão, ao ponto de ser impossível de se distraí-lo. Essa aí fui eu mesmo que disse. Mateus capítulo 3, verso 14, para a gente terminar. Mateus 3, 14. Aqui é um momento tão lindo que Jesus vem a João para ser batizado. Mas João opunha-se, dizendo: eu é que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo-lhe, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. A Bíblia diz que João, na velha aliança, João é o maior profeta da velha aliança. Da velha aliança, ele é o maior, diz a palavra de Deus. Que ninguém na velha aliança foi maior do que João Batista. Agora, a Bíblia diz que no reino de Deus, o menor é maior do que João. Nascido de mulher, até João, não houve nenhum homem como ele, diz a palavra de Deus. Então João é maior do que Moisés, João é maior do que Elias, João é maior do que Josué, e não é o que eu acho ou o que você acha, é o que a palavra de Deus diz. Porém, nascido do reino de Deus, João é o menor. E aí você começa a entender por que Jesus faz questão de ser batizado por João. Dentre alguns motivos, alguns vocês já conhecem, porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Legado, transferência, uma geração passando para outra geração, uma corrida de bastão. E Jesus está respeitando o que Deus vinha fazendo, honrando o que Deus estava fazendo até ali. Então Jesus nos ensina, assim como
Josué serviu a Moisés, Jesus está ali. Tem que ser assim, essa é a dinâmica do reino. Mas uma outra coisa está acontecendo aqui. A Bíblia diz que Jesus tem um nome sobre todo nome. Ninguém é maior do que Jesus. Amém? Nenhum nome é maior do que o dele. Agora eu te pergunto, quem Jesus decidiu servir? Quem Jesus permitiu que o batizasse? Quem Jesus abaixou a cabeça para entrar na água? João. Quem é João? O menor do reino de Deus. O menor. Então Jesus, antes de ser o maior nome, aquele que está sobre todo nome, ele serviu o ministério daquele que é o menor, o mais pequeno na nova aliança no reino de Deus. Jesus estava legalizando o seu ministério. Antes de ir para o alto, você vai ter que aprender a andar de joelhos, meu irmão. Existem lugares que Deus tem para você, que são lugares altos, mas a porta desses lugares são estreitas e pequenas, só passam homens quebrados. Porque se não for assim, você vai sentar ali para que as pessoas sirvam você. Não para que você lave os pés delas. Não para que você sirva elas. Se coloque de pé no seu lugar. Jesus nos deixou sem desculpas. Se Jesus serviu a João, eu posso servir também. Se de fato quero ser um líder. Aleluia. Senhor, ensina-nos esse caminho. Porque é tão desconfortável para nós ouvirmos acerca dessas coisas. Esse desconforto já revela o quanto nós estamos distantes da motivação para ser o líder que o Senhor espera de nós. Arranca isso de nós. Quando ouvimos essas coisas, todo esse desconforto que sentimos, revela o quanto nós precisamos de fato sermos quebrados pelo Senhor, para que sirvamos ao propósito, para que possamos ser vasos aprovados para portar a sua glória, para portar o propósito. Senhor, nos ajuda. Não nos entregue às nossas próprias paixões, Senhor. Livra-nos sobretudo de nós mesmos. Livra-nos, Senhor. Nos ensina o caminho da humildade. Espírito Santo, nos ajuda, nos ensina a amar, ir para onde o Senhor está indo, ainda que o Senhor esteja indo para baixo. Esse é o melhor lugar para estar. Ensina-nos, Senhor. Até quando tantas oportunidades para nos deixarmos ser humilhados vão chegar e tudo que nós vamos dar é o nariz mais em pé ainda. É devolver mais arrogância, prepotência. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a ouvir a sua voz. Ressentimento, de toda amargura, em nome de Jesus. Às vezes você está do outro lado, irmão. Às vezes você está do outro lado. Às vezes você se tornou perseguidor.
Você se tornou a caluniadora, o caluniador por causa da ferida que te fizeram. Mas isso não justifica, isso não te respalda a permanecer assim. Porque você não precisa. O Senhor pode te curar. Você não precisa ser o que fizeram com você. Não tem que ser assim. Não dê o senhorio às pessoas que te feriram. Não dê a elas o direito de decidir quem você vai ser amanhã, quem você vai se tornar. Só quem pode moldar você é o Senhor. Quando foi que você deu às pessoas o direito de moldar você? Quando você se ressentiu com elas. A vingança é só fruto daquilo que fizeram com você, do quão semelhante você já se tornou daqueles que te feriram. Muitas das suas frustrações são porque suas expectativas não foram supridas. Porque nós somos, no fundo, mimados e achamos que as pessoas nos devem tantas coisas, mas ninguém nos deve nada. E quando nós achamos que as pessoas devem, nós entramos nesse time. E vamos perdendo a visão, vamos perdendo o foco, vamos nos distraindo. Como eu disse, as pessoas que você critica e persegue, talvez não com atitudes, mas no seu coração, é porque você acha que essa pessoa deveria ter te dado alguma coisa e não deu à altura do que você acha que merecia. E aí você se deu o direito de se frustrar. E muitas vezes as pessoas não te prometeram nada, foram as suas expectativas. Muitas vezes as pessoas não te deram o que de fato tinham que dar, mas a verdade é que Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você tivesse esperado e se mantivesse olhando para o Senhor, certamente que Deus levantaria alguém para pagar você. Mas muitas vezes as pessoas não te deram aquilo que Deus não autorizou elas a te dar. Por amor a você. E o que isso revelou já é o suficiente para você ver cuidado de Deus. A questão é que você não quis tratar. Mas o que isso revelou é onde estava o seu coração. Quando alguém não te deu aquilo que você acha que deveria receber. Tem muitas coisas que nós queríamos que os nossos líderes nos dessem. Os pais, amigos. Que talvez não foi nos dado porque o Senhor não quis nos dar. Talvez, eu não estou dizendo que em todos os casos. Como eu disse, desonra existe. Mas até nesses casos, você poderia permanecer e deve permanecer olhando para o Senhor. Porque aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir. Alguém só perdeu a oportunidade de ser canal e ser usado. Mas Deus tem os seus remanescentes. Deus tem os seus amigos. Ele traz alguém do outro canto do mundo. Quando Jessé não percebe Davi, Deus levanta Samuel. Deus traz Samuel lá do outro canto para perceber que Davi não estava no lugar de honra que deveria estar na mesa. Então, se quem era para te honrar não te honrou, Deus traz alguém, mas Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Agora, Davi poderia não estar no pasto. Davi poderia estar, sei lá, debaixo de uma oliveira chorando, ou ofendido, fugindo de casa. E no dia que Samuel chegou, cadê Davi? Não está no lugar da honra, porque olhou para Jessé e perdeu o Senhor de vista. Então, em nome de Jesus, se livre do ressentimento agora, antes que a sua vida se torne ver e acompanhar a vida das pessoas que te feriram, esperar que algo lhes aconteça.
Livre-se da sua justiça própria. Ela é tão baixa. A Bíblia chama a nossa justiça própria de trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? É a atadura que usa no leproso. Aquilo que você está usando, e você chama de justiça, se apegando, é o mesmo que vai matar você, porque está infeccionado com lepra. Se livre da sua justiça própria, ela é trapo de imundícia, vai matar você. Volte a olhar para o Senhor, perdoe e siga, e você verá o que Deus vai fazer. Já perdi muito tempo, Bill. Ele é Senhor do tempo. Quando a carruagem de Acabe já estava lá embaixo, a unção veio sobre Elias e ele correu na velocidade dos cavalos de Acabe. A unção de Deus vem sobre você e vai remir o tempo. Amém? Basta você se colocar disponível com um coração puro diante do Senhor. Peça a Ele: Senhor, purifica o meu coração. O que eu deixei que fizessem com o meu coração, purifica o meu coração. Irmão, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E os olhos aqui é os olhos do coração. Tudo está adoecendo e tudo está ruim à sua volta, porque os seus olhos do coração estão sujos. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Nós temos falado tanto de pureza, de voltarmos ao lugar da pureza. Devolva-nos esse lugar, Senhor. Davi, no Salmo 51, ele escreve esse salmo logo depois de pecar contra o Senhor, mas ele já conhecia o Deus gracioso que ele servia. A oração de Davi é: Senhor, não aparte de mim o teu espírito, me devolve, me dê um coração puro. Depois de ouvirmos uma mensagem que nos leva a um lugar de arrependimento, nós temos duas escolhas: fazer como Judas, colocar uma corda no pescoço e nos afogarmos na nossa justiça própria, no nosso ressentimento, ou nós podemos correr aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu vi a sua glória, os meus olhos te viram, quão lindo e puro é o Senhor, e eu quero ser como o Senhor. Transforma-me, Senhor, me dá um coração puro, um espírito reto. Transforma-me, Senhor. Eu te desejo. Se Deus te exorta é porque Ele te ama e te amou, meu irmão. Deus não perde tempo em quem Ele não acredita. Deus acredita em você. Deus quer usar você. Deus quer mais do que usar você. Deus quer você. Deus quer você como Ele criou você para ser. Em nome de Jesus, seja curado, irmão. Seja curado agora de todo ressentimento, de toda amargura. Você não precisa cair de joelhos chorando. Se isso acontecer, aleluia, porque você precisou, glória a Deus. Você só precisa sair daqui livre, irmão. Você precisa sair daqui livre, irmão. Livre. Você está tão preocupado com o tempo perdido e continua carregando tanto peso. Corramos a corrida que nos está proposta, abrindo mão, lançando fora todo o pecado e todo o peso. Se você está realmente preocupado em não perder tempo, livre-se dos seus ressentimentos e das suas amarguras. Livre-se, irmão, para que Deus use você, para que você possa correr, aleluia. Ah, Senhor, cura-nos hoje, Senhor. Filho amado, vem. Aleluia. Como está? Santifica-se hoje, santifica-se hoje. Santifica-nos, Senhor. Vem, filho amado. E amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Como está? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida!